Yokoso. Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast. E no episódio de hoje vamos falar de ninguém mais, ninguém menos do que Mitsuyo Maeda, o Konde Koma, famoso aí no jiu-jitsu, no judô. E esse episódio vai ser um daqueles episódios que eu vou fazer sozinho. Então eu espero que vocês não se incomodem. Um aviso antes da gente começar é que eu comecei a subir os episódios do Budocast também para o YouTube. Então quem puder se inscrever lá no nosso canal do YouTube, eu vou agradecer bastante aí, para ver se a gente consegue botar aí pelo menos alguns inscritos lá no canal e ver se a gente consegue aí dar uma melhorada lá no número de seguidores lá do canal do YouTube também, assim como, né, a gente tem aí no Instagram. Então, para começar a falar sobre o Maeda, né, eu acho que o Maeda é um dos personagens aí mais comentados talvez em lives no YouTube, principalmente quando a gente fala de jiu-jitsu, judô. E até essa é uma das razões aí que eu resolvi gravar esse episódio sobre ele, porque parece-me que existe muita confusão assim, sobre quem foi o Maeda, qual era a ligação dele com o judô, com o jiu-jitsu, e eu vou tentar aí contribuir um pouco aí com o entendimento talvez, ou pelo menos trazer um pouco o que eu tenho encontrado ao longo dos anos sobre o Maeda. Então, como eu sei que talvez vocês venham a perguntar, as informações que eu estou trabalhando nesse episódio vêm, primeiramente, de documentos que eu tenho. Então, um dos documentos que eu vou até falar sobre aqui é a inscrição do Maeda na Kodokan. 2 livros, um que chama Maeda Mitsuyo Sekai Judo Mushishugyo, do Marushima Takao, e o outro Konde Koma Monogatari, do Kenji Sanoe. Pelo menos eu acredito que é assim que se pronuncia o kanji do nome deles. E além disso, né, dos próprios livros, para quem não sabe, eu vou falar um pouco sobre isso. Maeda publicou em conjunto com um colega que ele conheceu em Waseda, chamado Uchida-san. Ele publicou alguns livros das viagens dele, né? Então o Maeda funcionava como um correspondente, ele mandava cartas para o seu amigo no Japão, e esse amigo dele, que virou escritor, compilou essas cartas e transformou isso em livros, né? Então, em alguns momentos o livro são cartas do próprio Maeda, frases do próprio Maeda, e em outros momentos desse amigo dele contando um pouco do relacionamento dele com o Maeda e falando um pouco sobre a história do Maeda, né? Então aí uma perspectiva aí, vamos dizer, de primeira ordem, de documento praticamente primário, né? Do próprio Maeda falando de um amigo próximo, né? Sem contar que os livros são de 1912, então são anteriores aí à chegada do Maeda no Brasil. Então vamos lá. Para começar a falar do Maeda, o Maeda nasceu em Aomori, na província de Hirosaki. E ele era filho de um fazendeiro. Muita gente olha sobre o sobrenome Maeda. O sobrenome Maeda existia, um clã samurai Maeda. Mas o Maeda, de fato, ele era de uma família de fazendeiros. Ele nasceu, então, nessa vila de Funazawa em 1878. Aomori, para quem não sabe, fica na região norte do Japão. E quando ele era garoto, quando ele era novo, né, ele já fazia competição de sumô, né, em santuários shintoístas. Então o início, vamos dizer, da vida do Maeda como lutador, como esportista, vem do sumô. E eu costumo falar isso, né, que as pessoas às vezes, por alguma razão, tratam o sumô como se não fosse um sistema complexo, ou vamos dizer, sofisticado de luta agarrada, mas na verdade o sumô é um dos mais antigos. Muitos escritores tratam o sumô como a origem do jiu-jitsu. E o sumô, é claro que hoje, com os atletas muito maiores e muito mais pesados, diversas técnicas que eram executadas no passado talvez já não sejam mais executadas, né? Mas a gente tem que pensar que o sumô, existem, por exemplo, pinturas anteriores ao período Meiji, então anteriores ao Judô Kodokan ainda, em que a gente vê um número de técnicas de projeção extenso, né? O sumô era, assim, um sistema bastante avançado de luta agarrada e o mais antigo do Japão, né? Então ele já tem uma base boa de projeção a partir daí dessa época, porque ele já se destaca na região dele. Aos 16 anos, quando ele entra na escola secundária, ele ainda mora nessa região, ele aprende por muito curto tempo o Hongaku Kokiryu Jujutsu, um estilo de jiu-jitsu antigo, né, no clube de jiu-jitsu recém-formado da escola, com um professor chamado Shigebei Sudo. Esse estilo, o Hongaku Kokiryu Jujutsu, existem alguns vídeos aí no YouTube. Na verdade, muito do que se tem hoje é uma reconstrução do estilo, né?
Mas é um estilo que, na verdade, ele vem do Takenouchi Ryu, ele não lembra, assim, como talvez as pessoas possam esperar, nem o sistema de defesa pessoal, tanto do jiu-jitsu ou mesmo algo próximo ao judô, nem nada disso, né? Ele é um estilo bastante tradicional, o jiu-jitsu antigo. Mas, se a gente for fazer uma contraposição com o sumo, que ele já sabia, né? Então, portanto, já tinha uma prática de luta, vamos dizer, de sparring, de uma espécie, vamos chamar de randori, né? Que de fato era. Pelo menos, ou ao menos agora, treinando jiu-jitsu, ele começa a ter essa experiência de alguma forma de grappling, alguma forma de luta agarrada usando, né, um keikogi, né, um uniforme de prática, né, que a gente chamaria de kimono aqui no Brasil. Mas ele fica muito pouco tempo, né, treinando esse estilo, eu não sei se chega a um ano, e já aos 17 anos, no ano seguinte, ele se muda para Tóquio. Então, em 1896, ele deixa a Aomori-ken Jinjō Gakko, que era a escola que ele estudava. É uma escola equivalente à escola secundária da época, né? Nesse segundo ano letivo, então, o segundo ano que ele deveria fazer nessa escola, ele vai para Tóquio e entra na escola secundária de Waseda. Então, essa também é um erro recorrente que acontece, de que quando o Maeda vai para Tóquio, ele entra na Universidade de Waseda. Na verdade, ele entra na escola secundária de Waseda, que era a escola preparatória para entrar na Tokyo Seimon Gakko, que era uma escola técnica que depois vira a Universidade de Waseda. Então, na época que o Maeda chega em Tóquio, ainda não existe a Universidade de Waseda, né? Existe uma recente escola chamada Waseda, que era de escola do ensino secundário, que se entrava para ir para essa escola técnica posteriormente, que depois veio a ser a Universidade de Waseda, ainda na época do Maeda, mas um pouco depois dele entrar na Tokyo Seimon Gakko. Então ali ele teve o primeiro encontro dele com o judô. Na verdade, quando ele chega na escola, não existe ainda um clube de judô, em 1896, né? Mas já existiam alguns alunos da escola que praticavam judô. E eles faziam ali uma prática de judô, vamos dizer, relativamente informal. Então tinham caras como Kawahara Yataro, Iwasaki Yasuji, Haruo Asao. Eles eram alunos da Universidade de Waseda que treinavam na Kodokan, mas ainda não existia um clube de judô formal na escola, né? E aí, em 1897, no ano seguinte, que o Maeda chega lá, se cria um clube de jiu-jitsu, né? Na época chamaram de clube de jiu-jitsu, apesar de quem se tornou esse primeiro professor lá foi Sakujiro Yokoyama, que era da Kodokan, né? Um dos Shitenno. Existe um Budocast só sobre ele, falando só sobre ele, né? Então, a partir dali, o Maeda se torna aluno do Yokoyama. E aí, no mesmo ano, ele já vai e se inscreve na Kodokan. Então, em 1897, ele entra na Kodokan. E aí, quando ele entra na Kodokan, né, nesse mesmo ano, uma coisa interessante, né, sobre o registro do Maeda, como eu tinha falado antes. Né? Na época, no período que eu estava em Tóquio, a Kodokan fez uma exposição em que tinha lá o registro, né, a matrícula do Maeda no Kodokan. E tem algumas coisas interessantes. Então, o registro dele confirma que ele era de uma família de fazendeiros. Por quê? Porque, na época, ainda se colocava isso na matrícula. Então, existiam algumas pessoas que colocavam lá que eram de família samurai, outras que colocavam que eram de família de fazendeiros. Então, Maeda escreve que era de família de fazendeiros. Então, as pessoas mesmo escreviam suas informações, claro, como hoje, mas não existia exatamente um formulário, né? Você colocava suas informações dentro de um padrão que existia lá. E outra coisa interessante é que o Maeda, né, então no Japão se assinava com um carimbo, né? E o Maeda, ao invés de assinar com carimbo, ele assinou com o próprio sangue. Ele cortou o dedo e colocou o sangue dele lá, uma forma de assinatura que se fazia muito antigamente nas escolas tradicionais, né? Algumas até hoje ainda fazem isso. Então o Maeda levou muito a sério essa entrada dele na Kodokan. Algum tempo depois que ele entra no Kodokan, ainda não muito tempo depois, né? Ele participa do Tsukinami Shiai, da Kodokan, e ele vence por volta de 14 adversários. Então esse número varia, 14, 15, mas ele vence 14 adversários. E aí, ao que parece, ao que se conta, né, um dos mestres da Kodokan falou que... Porque o Tsukinami Shiai, para explicar, né, a pessoa fica lá e adversários vão entrando e ela só sai quando ela perde, né? E o Maeda, ele não estava perdendo. Então um dos mestres da Kodokan falou assim, encerra, o Maeda sai. E aí foi nesse evento que ele recebe o Shodan, recebe a faixa preta na Kodokan. Ele não lutou contra faixas pretas, né? Ele não lutou contra os Ryudanshis da Kodokan nesse evento,
mas ele já demonstrou que dentro daqueles que ainda não tinham Dan, daqueles que ainda não tinham recebido Shodan, ele estava muito acima dos outros, né? Por todo esse histórico dele de lutar sumô, de ele já ter conhecimento do judô quando entrou na Waseda, algum conhecimento, ainda que muito pouco, de jiu-jitsu lá da época dele da escola secundária. E aí, em 1901, então a gente falou em 1897 ele entra no Kodokan, em 1901 ele já era conhecido, né, como parte dos 3 pilares da Kodokan. Então existia o Shiteno, que eram imperadores da Kodokan, o Sakuhiro Yokoyama, o Shiro Saigo, Tomita, Yamashita, né? E essa geração do Maeda, esses 3 caras que ficaram mais fortes na geração do Maeda, que foram o Maeda, o Kaichiro Samura e o Shota Todoroki, eles ficaram conhecidos como os 3 pilares do Kodokan, porque eles eram entre os mais influentes lutadores da Kodokan naquele período, né? Alguns mestres da Kodokan que já tinham entrado antes dele, né, como por exemplo o Nagaoka, né, também eram reconhecidos como gênios, mas na geração do Maeda, ele e mais outros 2 lutadores que ficaram muito conhecidos. E é interessante porque às vezes fica parecendo que Tokugoro Ito, Satake, por exemplo, são da mesma geração do Maeda, porque quando ele vai para o exterior, né, a trupe dele é formada por esses lutadores com ele. Só que o Maeda, na verdade, ele era um senpai desses outros caras, né? Ele era um veterano, ele era uma geração antes deles. E é interessante porque em 1901, o Maeda participa de um evento que é organizado pela Daiichi Kotogako, que era uma escola de ensino secundário preparatório de universidade. Muita gente da Daiichi Kotogako acabava indo para a Universidade Imperial de Tóquio. Não era exclusivo, mas acabava acontecendo. E nesse evento o Maeda já não participa da competição em si. Ele participa de uma demonstração em que ele enfrenta 5 adversários de uma vez. Então ele luta nessa sequência de 5 adversários. Um deles, né, uma das pessoas dessa sequência de adversários é o Tokugoro Ito, que depois se torna muito famoso, principalmente no Ocidente, né? Quando ele vai para os Estados Unidos, luta com diversos lutadores por lá. E depois ele também, por algum tempo, ele faz parte dessa trupe do Maeda. Outra pessoa que também faz parte desse evento aí, dentro dessa trupe, das pessoas que vão fazer parte da trupe do Maeda posteriormente, é o Satake, né, que inclusive chega a vir ao Brasil com ele, adquire um nome brasileiro também, mas que eventualmente acaba voltando ao Japão e tal. Isso é uma história que ficará para um próximo Budocast. É interessante lembrar também que na época que o Maeda está na Kodokan, o nome dele ainda não é Mitsui Maeda, o nome dele é Hideo Maeda, que algumas leituras poderiam colocar como Kosei ou Esai, e por isso que nós temos essas variações às vezes sendo apresentadas, mas o nome dele ainda era Hideo Maeda, né? E ele vem a trocar de nome mais tarde para Mitsui Maeda. Nesse período que ele está fazendo parte da Kodokan, então em 1901, né, como eu falei, ele já está entre esses 3 pilares da Kodokan. E com o renome que ele consegue na Kodokan, ele começa a ser convidado ou chamado para fazer função de professor auxiliar em diversas instituições. Então lembrando, às vezes se fala isso, né? O professor do Maeda foi o Yokoyama. Sim, inicialmente, eu acho que dá pra gente dizer que o Yokoyama foi o primeiro professor do Maeda, né? Porque quando ele entra na Universidade de Waseda, ali não é um clube formal ainda, né? Não tem um professor de fato. O primeiro professor ali da escola de Waseda é o Yokoyama, então quando ele chega lá, o Maeda tá por lá e é a abertura do clube de judô da escola. Mas quando o Maeda vai para a Kodokan, na verdade, a bem dizer, né, a Kodokan não é um dojo, uma escola de um professor só, né, é uma escola de vários professores. Então ele teve aula com todos aqueles mestres da Kodokan que tinham por ali. E então a gente vê isso porque ele se torna auxiliar do Nagaoka, na Daiichi Kotogako, por exemplo, em 1902. E ele também vai se tornar auxiliar em outras instituições, né? Então ele também vai ter a função de professor auxiliando o Tomita na Kotoshi Hangako, por exemplo, né? Ele, além da Kotoshi Hangako, ele também se tornou professor da Universidade de Waseda. E além dele, né, então é interessante lembrar que quem também dava aula na Kotoshi Hangako com ele, junto com o Tomita, né, como auxiliares, era um cara chamado Shigeo Yamauchi, que também vai com ele junto com o Tomita para os Estados Unidos, né? Mas o Maeda parece que na época de fato era o melhor lutador, era um dos melhores lutadores da Kodokan, né? E aí quando Tomita resolve ir para os Estados Unidos, né? Então em 1904, o Maeda deixa de dar aula em todas essas instituições, o Tomita também, né? Eles largam esse emprego de professores de judô que eles tinham no Japão, né? Tomita, que é do Shiteno da Kodokan, também tem um Budocast sobre ele. E eles vão para os Estados Unidos para promover o judô no exterior. Basicamente essa é a mentalidade que eles têm no início.
Então saem os três, né? Aí o Satake ainda não tá nessa viagem, né? Às vezes se fala em alguns lugares que o Satake foi junto com Tomita e o Maeda para os Estados Unidos, mas não é verdade. Foi Tomita, Maeda e Yamauchi, eles foram para os Estados Unidos, né? E antes de se mudarem para os Estados Unidos, na verdade o auxiliar principal do Tomita seria o Maeda, né, nessa viagem. O Kodokan, na verdade Jigoro Kano, então, né, porque era Jigoro Kano quem tomava essas decisões, ele promove o Tomita a sexto dan e o Maeda a quarto dan, né? Então fica aquela coisa, né, dizem, né, que o Jigoro Kano fala que Tomita com o Maeda, né, um sexto dan e um quarto dan fariam juntos um décimo dan, né? E na época ainda não existia um décimo dan, então, né, tinha um significado aí metafórico de que eles seriam mais fortes do que a maior graduação da Kodokan juntos, né? Bom, e então, né, só para lembrar, nesse período no Japão, Maeda então já conhecia alguma daquelas pessoas que no futuro viriam a ser seus colegas de viagem ao redor do mundo, né? Tokugoro Ito, Akitaro Ono, Satake, né? Todos esses caras ele já tinha conhecido na Kodokan, já tinha ou lutado ao lado deles no Kohaku Shiai, ou contra, ou mesmo dado aula junto, ou em alguma competição fazendo papel de árbitro, né? Então eles já se conheciam no Japão. O Maeda, entre eles, é o primeiro a sair em direção aos Estados Unidos. E aí ele chega nos Estados Unidos no final de 1904, e até 1905 ele fica junto com o Tomita, tentando fazer essa popularização do judô nos Estados Unidos. Eles chegam na costa leste, né, diferente do Yamashita, que estava na costa oeste, né, e lá eles começam a fazer apresentações de judô. Para se ter uma ideia mais ou menos do que era uma apresentação deles nessa época, né, tem uma apresentação na Universidade de Columbia, né, em Nova York. Então tem um panfleto, inclusive, que depois eu vou botar no Instagram do Budocast, eu posso botar lá, que é uma demonstração de Jiu-Do. Então eles não usavam o nome de Jiu-Jitsu ainda, né? Então é uma demonstração de Judô, o professor Tomita e Maeda, né? Aqui o Tomita é referido como professor do Pierce College of Tokyo, que seria Gakushuin, e o Maeda como First High School of Tokyo, que seria Kotoshian Gakko, né, que eu já falei anteriormente. Então eles são apresentados assim como professores de judô, que eles eram de fato professores de judô nessas instituições. Nessa apresentação foi em março de 1905, às 8h30 da tarde, né? E a ordem da apresentação seria primeiro uma introdução de um professor americano, professor Meilan. Depois teve algumas explicações sobre o que é o judô, etc., do Dr. Takamine, que era um japonês que devia morar lá nos Estados Unidos já, devia falar bem o inglês. Depois vinha a explicação do judô como uma forma de cultura física, né, educação física para mulheres e também para jovens estudantes. Depois eles ensinavam como você fazer o kemi, como você cair sem se machucar, seguido de uma demonstração de como arremessar um adversário, detalhes explicatórios, né, da prática, como funciona a prática, etc. Geralmente eles falavam sobre a diferença do kata para o randori, coisas nesse sentido, né? O sétimo item que eles explicavam era o judô como uma arte de defesa pessoal. E por último, o judô como um método de treinamento das faculdades mentais. Então veja que é bem dentro do sistema, bem da Kodokan ainda, de explicar as coisas, né? Existe aquela questão da chegada deles, daquela luta que o Tomita perde, etc. Eu acredito que a gente já falou sobre isso no Budocast, que a gente fala sobre o Tomita, né? Que na verdade o Tomita ele é chamado depois do Maeda, né? Então existe esse mito de que o Maeda ia lutar, o Tomita toma a frente e fala que ele vai lutar. Na verdade não é bem isso que acontece. O Maeda ele luta contra alguns adversários, ele vence. E aí depois que ele vence, como nas apresentações o Tomita é quem arremessa o Maeda, as próprias pessoas que estavam assistindo da plateia falam que queriam ver o Tomita lutando também, né? E aí o Tomita, para não fazer desfeita, né, até por uma questão de honra, se apresenta para lutar e acaba perdendo. Se eu não me engano, ele perde a segunda luta, não é nem já a primeira. Mas, enfim, existe algum mito nessa história. Eu não vou entrar tanto em detalhes de todas as lutas que o Maeda fez, né? Porque eu acho que isso tomaria muito tempo aqui. A ideia é dar um panorama geral da vida do Maeda. E aí no futuro, né, tratar sobre esses detalhes mais especificamente, né, falando mais por cima. Mas só para se ter uma ideia, né, tem um pesquisador japonês que lançou um artigo em que ele pegou todas as lutas que aparecem nesse livro do Maeda, que ele fez em conjunto com esse colega dele, o Shida Zan-un, então até 1912 mais ou menos, e ele contou um total de
76 lutas para o Maeda, com 62 vitórias. E 10 derrotas e 2 empates. Isso no livro do Maeda lá, de lutas que constam nesse livro dele, né? Isso em diversos países, Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica, Espanha, Cuba, México, Cuba de novo, enfim. Ele lutou em muitos lugares, lutou em diversos tipos de regra, né? E conta-se que o Maeda de kimono, de judogi, de keikogi, nessas lutas ele nunca chegou a perder. Bom, ele fica com o Tomita nos Estados Unidos inicialmente, tentando apresentar o judô da forma como Jigoro Kano esperaria que fosse apresentado, né? Então até ele faz algumas lutas, mas ele lutou lá fora, sim, mas essas primeiras lutas ainda não são feitas como lutador profissional. Então não existia problema na Kodokan você fazer lutas como amador, sem valer dinheiro, sem ser um espetáculo, sem ser por entretenimento. Isso não era um problema. O problema, dentro do ponto de vista de Jigoro Kano, era uma luta feita por entretenimento, cobrando ingresso, né? Que isso era o que no Japão tinha criado uma imagem ruim do jiu-jitsu. Então, inicialmente o Maeda faz essas lutas como um amador. Eventualmente ele se separa do Tomita, e aí é quando parece que de fato ele começa a fazer essas lutas como profissional. Na verdade esse seria outro mito, né? Porque dizem que Tomita volta ao Japão, arrasado pela derrota que ele tinha tido. Na verdade o Tomita ele continua nos Estados Unidos por mais tempo do que o Maeda, né? O Maeda sai dos Estados Unidos logo na sequência, para ir para a Inglaterra, para a Europa. Mas o Tomita, ele ainda permanece nos Estados Unidos, só que ele sai da costa leste, ele vai para a costa oeste, né? E fica mais um tempo lá antes de voltar para o Japão. Bom, e aí, saindo dos Estados Unidos, então ele faz algumas lutas ali nos Estados Unidos, pouca coisa. Faz, pelo menos segundo o livro dele, né? Ele faz 13 lutas nos Estados Unidos, né? Tendo 12 vitórias e uma derrota. E aí ele vai para a Inglaterra, tal, que ele tem muito mais lutas lá, né? Quando ele chega na Europa, quando ele vai para a Inglaterra, ele encontra, na verdade, ele já encontra o Akitaro Ono nos Estados Unidos. Eu não sei se eles vão junto, não lembro se eles vão junto, mas na Inglaterra também, na Europa, eles também estão juntos lá. Akitaro Ono também tá por lá, e lá ele conhece, ou ele se encontra com o Yuki Utani, o Yenishi, o Raku, o Taro Miyake, o Gunji Koizumi, que são caras que ficaram muito famosos depois, né? Na verdade, quando ele chega na Inglaterra, eles já são famosos como lutadores, né, na Inglaterra. Mas alguns deles vão ficar famosos por serem os fundadores da Budokai, né? Que é uma das escolas mais antigas, se não a mais antiga, de judô no mundo, e que até hoje está lá na Inglaterra, né? O Yuki Utani sendo o primeiro professor oficial da Budokai, junto com o Koizumi. E o Maeda, na verdade, ele conta um pouco sobre esses caras, ou seja, ele já sabia que essas pessoas estariam lá antes de sair do Japão. Então no livro ele fala o seguinte, que 15 anos atrás o engenheiro ferroviário inglês que foi ao Japão trouxe consigo de volta 2 judokas japoneses para o seu país natal. Aqui ele está falando do Barton Wright, né? Um é o irmão mais velho de Yuki Utani, que agora está em Londres, e o outro é um judoka chamado Yamamoto, de Osaka. Este Yamamoto era um mestre da escola Handa em Osaka, e se tornou um membro da Kodokan depois disso. Quando o Sr. Maeda, na verdade quem está contando aqui é o Shidazan 1, a partir daí, né? Sobre o Maeda, né? Esse colega dele que escreveu junto com ele o livro. Quando o Sr. Maeda foi promovido no Kodokan há 14 anos, ou seja, por volta de 1898, ele tinha a reputação de ser o número 1 em Kansai quando fui para Osaka. Aqui ele está falando do Yamamoto, né? Na época em que Nagaoka, sexto dan do Kodokan, dominava todos como um quarto dan, ele lutou contra o Sr. Yamamoto no Butokukai em Kyoto. E Nagaoka o arremessou com Yokosutemi e ficou conhecido em Kansai como Nagaoka do Kodokan. Parece que ele já era bem conhecido em Kansai. O Sr. Yamamoto é um homem grande e conhecido como parte dos 2 gigantes do leste e do oeste, junto com o Sr. Ueno, segundo dan do Kodokan. Antes do Sr. Yamamoto ir para a Inglaterra, ele visitou o Kodokan e pediu a Yokoyama, sétimo dan, para se tornar um membro. Naquela época, Maeda foi ordenado a competir com Yamamoto, como se Yamamoto fosse um iniciante, quando Maeda era apenas ainda um segundo dan. E os assentos da Kodokan estavam cheios de kodansha, como Yokoyama, Nagaoka. No ano seguinte, nas competições do Kohaku Shiai, houve o mesmo sentimento. Como o Sr. Yamamoto já tinha seu estilo de arremesso bem estabelecido, ele pensou que seria como na prática regular dos treinos, né, do Kodokan. Já Maeda, que estava em seu auge, lutou com todas as suas forças. E aí, Maeda ganhou do Yamamoto. Yamamoto, na verdade, ele faz parte dos 3 primeiros a serem levados para a Inglaterra pelo Barton Wright. Então foi Yuki Utani, seu irmão, e o Yamamoto. Mas o irmão de Yuki Utani e Yamamoto voltam para o Japão quando o Barton Wright sugere, então, a necessidade de fazer lutas
de entretenimento, lutas para divulgar o jiu-jitsu, né, na Inglaterra. Eles são contra e voltam para o Japão. Dentro da visão da Kodokan e até da Butokai, de que só se permitiam fazer lutas amadoras, né. Quem ficou lá foi o Kyutani, depois foi levado o Yenishi também e tal, e aí se formou uma outra galera lá na Inglaterra de japoneses que continuou tocando jiu-jitsu por lá, fazendo essas lutas de desafio, mas dos primeiros que foram levados pelo Barton Wright, o único que ficou foi o Kyutani, que inclusive conta o Maeda nesse livro, né, que ele escreveu junto com um colega dele, que o Kyutani recebeu a faixa preta do Yamashita, né, o que faz bastante sentido porque o pai do Kyutani fazia parte dos instrutores da polícia de Tóquio junto com o Yamashita, né, da Kodokan. Então a gente pode imaginar, né, que se o Yamamoto foi membro da Kodokan e o Kyutani também recebeu faixa preta da Kodokan, o seu irmão muito provavelmente também era faixa preta do Kodokan, de judô, né? Então, apesar de se falar muito que eles eram do jiu-jitsu, né, todos eles tinham conhecimento, eram faixas pretas da Kodokan. É interessante que o Harrison, que é um cara que escreveu sobre o Japão, ele se mudou para o Japão no início do século XX, bem no início do século XX, ou final do século XIX, agora eu não lembro exatamente a data, mas ele escreve muito sobre a Kodokan, sobre o que ele viu, o que ele presenciou lá e tal. E na primeira edição do livro dele, que é de 1913 ainda, se não me engano, então antes ainda até do Maeda chegar ao Brasil, Maeda nem tinha chegado ao Brasil ainda, ele fala do Maeda. Quando ele está falando explicando um pouco sobre o que é o judô e tal. E ele fala o seguinte, né? Tem um trecho do livro dele que ele fala o seguinte: o Ocidente já sabe o que pode ser feito até mesmo por homens de segundo ou terceiro dan. O conhecido Yukio Tani, por exemplo, que por muito tempo teve tudo do seu jeito nos tablados da Inglaterra, até que Maeda, quarto dan do Kodokan, apareceu e o derrotou facilmente, não teve nenhum destaque em Tóquio, onde dezenas de jovens estudantes poderiam ser encontrados para arremessá-lo. Embora admita que as ovelhas negras existem em todos os rebanhos, afirmo que, tendo em conta a terrível superioridade sobre as bases que milhares de jovens no Japão possuem atualmente, a comparativa ausência de abuso dessa superioridade é, em si mesma, uma prova muito impressionante do caráter uniformemente bom da maioria, justificando assim a afirmação do Sr. Kano de que seu sistema não é apenas físico, mas ético em seu escopo. Então olha que interessante, né? O que ele está falando basicamente é que o Kyutani, em Tóquio, no Japão ele não conseguiu se destacar. Existiam muitas pessoas que poderiam derrotá-lo no Japão, mas que na Inglaterra ele conseguia reinar. Até que chegou Maeda, quarto dan do Kodokan, e o derrotou facilmente, segundo as palavras do Harrison, né? E é interessante que depois, esse trecho do livro ele foi omitido. Ele não existe em várias versões posteriores, esse trecho desapareceu. E esse trecho, inclusive, do livro vinha seguido de uma foto do Maeda. Uma foto de página inteira do Maeda, até bastante conhecida. Não existe uma explicação do porquê esse trecho foi omitido. Mas o Harrison, quando volta para a Inglaterra, ele passa a fazer parte do Budokai, que tinha como seu principal professor Yukio Tani. Então, de fato, seria muito complicado, né, ele fazer parte de um dojo em que ele falava mal em um livro do principal professor, né? Então, talvez por isso ele tenha tirado, a pedido ou armando do Yukio Tani, esse trecho do livro, né? Bom, então quando o Maeda chega em Londres, né, ele começa... É bom a gente sempre lembrar uma coisa, né? Não existiam competições de judô fora do Japão. As competições de judô, elas se concentravam no Japão. Então qualquer lutador de judô que saísse naquela época, essa pelo menos que o Maeda saiu, ele precisaria lutar outras coisas. Ele precisaria lutar em outro tipo de evento. Então existiam aqui esses eventos entre estilos, né, de luta agarrada. E toda essa galera do jiu-jitsu competiu muito contra o pessoal do catch. O Maeda, inclusive, ele aprendeu o catch wrestling, por exemplo, né? E em 1908 ele participa de um campeonato chamado Campeonato Mundial de Catch as Catch Can, né? Que foi no Alhambra Theatre em Londres. Ele e um outro cara chamado Yuzo Hirano, se Yuzo Hirano for a mesma pessoa que tem algumas fotos já posteriores com Maeda, talvez seja o mesmo Yamauchi que saiu com ele de Tóquio, mas eu não sei se são, né? Mas eles lutaram diversas disputas nesse campeonato, né? E conseguiram se destacar, ainda que não tenham ganhado, né? Principalmente porque, comparado aos ocidentais, eles tinham um tamanho mais baixo, né? Nessa época, e na verdade, quando Maeda começa a fazer as lutas profissionais, esse tipo de circuito, né? Ele passa a adotar o nome de lutador de Yamato Maeda,
antes ainda do apelido de Conde Koma, ele já tinha então esse nome de lutador, né? E também quando ele adota o nome Yamato Maeda, mas na mesma época ele adota o nome Mitsui Maeda, né? Como o nome dele mesmo, né? E aí ele explica algumas coisas interessantes no livro dele, né? O Maeda fala o seguinte: no Kodokan, porque o Neoasa e coisas desse tipo não era interessante, eu não praticava. Mas agora fui forçado a praticar por necessidade. Ainda sendo capaz de competir efetivamente com esses estilos de sumo, como Catch as Catch Can e Greco-Romana. Meu trabalho de Neoasa melhorou muito. Esse sumo, e aqui ele usa o sumo como uma palavra como se fosse wrestling, por exemplo, em inglês, né? Ele fala: esse sumo é semelhante ao Saikomi do judô, e é onde você decide a luta. Os europeus que participam desse tipo de sumo são habilidosos para segurar os outros no chão. Como não é algo para ser completamente descartado, eu tentei algumas lutas. E agora eu nunca perderei quando outra pessoa tiver o mesmo peso que eu. Isso se tornou um material de pesquisa muito bom para o Saikomi. Então não é que exatamente Maeda não sabia luta de chão, mas na época dele na Kodokan, não existia ênfase em luta de chão. Então isso é uma coisa interessante da gente falar aqui, que o Kosen Judô, toda a circunstância do Kosen Judô, né, que a gente até trata em outro Budokast, acontece depois do Maeda ter saído do Japão. Então, apesar dele saber luta de chão, não é que ele não soubesse luta de chão, é só a gente ver que já existia, por exemplo, o próprio Katame no Kata da Kodokan já era ensinado quando o Maeda estava lá, né? Não é que ele não sabia nada de luta de chão. É que treinar luta de chão para ele não parecia uma coisa interessante enquanto ele estava na Kodokan. E ele foi obrigado a refinar o trabalho dele de luta de chão quando ele já estava na Europa. Então Maeda não era necessariamente um cara conhecido pela luta de chão quando ele vivia no Japão. Bom, Maeda então ficou com o vice-campeonato, né, no evento, né? E aí, para o que essa breve história, né, do Maeda, né, ele passa por alguns países até chegar na Espanha. Por que isso é importante? Porque é lá que ele recebe o apelido de Conde Koma. Na verdade, ele cria o apelido de Conde Koma, né? Ainda em 1908, ele vai com alguns colegas japoneses, né? Talvez aí, incluindo o Yukio Tan e todo esse pessoal. O Yuenichi, pelo menos, a gente sabe que chegou até Portugal, então também devia estar aí nessa trupe dele, né? Então, ele chega, né, na Espanha, primeiro em Barcelona, lançando desafio público, né, oferecendo dinheiro para quem pudesse vencer ele, né? E ele chega a fundar uma academia na cidade por breve tempo, né? E ele ensina por lá o jiu-jitsu, né? Então ele já está usando o termo jiu-jitsu, principalmente porque no caso do judô não se poderia fazer luta profissional, né? Ele sabia disso. Então, talvez até para não ser mal visto na Kodokan, eu não conheço pelo menos nenhum relato factual de que Maeda foi expulso da Kodokan, mas talvez para evitar qualquer tipo de problema lá na Kodokan, ele usava um nome, um apelido, né, de lutador, e em vez de usar o termo judô, ele usava o termo jiu-jitsu, né? E como a gente viu, né, quando ele chega nos Estados Unidos, ele usava o termo judô. Outro fator que provavelmente forçou ele a começar a usar o termo jiu-jitsu é que ele talvez tenha percebido que no Ocidente todo mundo usava o termo jiu-jitsu, então faria mais sentido para ele, querendo ganhar a vida com isso, passar também a adotar o nome jiu-jitsu. Isso pelo menos foi uma atitude que deu muito certo na Inglaterra, por exemplo, né, com o pessoal que já estava por lá. Então ele passou a adotar o nome jiu-jitsu, o termo jiu-jitsu para os combates que ele fazia, para as aulas que ele dava e tal. Então, quando ele chega em Barcelona, ele faz algumas lutas por lá, eles criam, né, lá um campeonato, o Gran Campeonato de Jiu-Jitsu, né? E aí, o que acontece? Por que ele para de usar o nome Yamato Maeda e passa a adotar o nome Conde Koma? Ele explica o seguinte, no livro dele, né, que ele escreveu com um colega. Quando entrei em Barcelona, na Espanha, havia um homem na capital de Madrid que dizia ser o maior campeão de judô do Japão. Há rumores de que esse homem virá a Barcelona, mas ele sabe quem eu sou. E se ele ficar sabendo que estou em Barcelona, fugirá. Então, se eu mantiver meu nome verdadeiro, o dono do teatro que me convidou se disse preocupado que o evento fosse cancelado antecipadamente. Então fiquei pensando qual seria um bom apelido, mas não me veio nenhuma boa ideia, o que se tornou um problema. Além disso, eu ando meio preocupado com a questão econômica nesse momento. Pensando em todos esses problemas, eu disse então espontaneamente, e que tal Komaru Maeda? No entanto, a sonoridade não é boa, então apaguei o Ru de Komaru e tentei chamar somente de Koma. Isso é o começo da origem de Koma. No entanto, alguns conhecidos espanhóis e outros, simplesmente porque a sonoridade não era boa, adicionaram depois o título honorífico de Conde, e eu passei a ser chamado de Conde Koma. Então aqui ele aponta uma coisa que também é uma mística, e aí talvez, a não ser que alguém tenha uma informação diferente,
O próprio Maeda afirma que o Konde do Konde Koma era uma questão de sonoridade e a invenção de um nome de lutador, e não porque ele de fato recebeu o título de Konde, nem nada desse tipo. Bom, nisso o Maeda ele vai para Cuba, vai para o México, volta para Cuba, né? Ele começa a viajar por vários lugares. Talvez o lugar que ele tenha ficado mais tempo tenha sido Cuba, né? No México, por volta de 1909, ele começa lutando na capital e oferecendo, como ele fazia em outros lugares, dinheiro para quem pudesse vencê-lo, né? E também começa a fazer muita fama por lá, né? Aparecem lutadores de catch, greco-romana, boxe, né? E até alguns japoneses que se diziam lutadores de jiu-jitsu, né? As regras do jiu-jitsu, ou judô, se a gente pudesse dizer, porque na verdade o Maeda ele era professor, lutador de judô, né? Que usavam no Ocidente, elas eram já bem parecidas com aquelas que o Maeda anuncia quando chega ao Brasil, né? E aí diz o seguinte aqui, né, no jornal da época, né, de 1909, que as principais condições desse regulamento do judô são os seguintes: não é permitido morder, arranhar e chutar com a ponta do pé, só são permitidos chutes com a sola ou curva do pé. É proibido agarrar o pescoço do adversário, quando se pretender agarrar o adversário deve-se fazê-lo no uniforme, né, no judogi. Não é permitido golpear as partes íntimas e nem dar cabeçadas. Todo lutador deverá se apresentar com as unhas das mãos e pés cortadas, e não será considerado vencido o lutador que tiver as costas dos ombros no chão. Para admitir a derrota, o lutador deverá bater com a mão 2 ou 3 vezes no corpo do adversário no tatame. E aí encerra dizendo que o desafio com o Konde Koma dará $500 ou 500 pesos, não sei, a quem vencê-lo. E aí já nessa época ele convida seus amigos, Akitaro Ono, Tokugoro Ito e Satake, que ele já conhecia do Japão, que alguns encontrou inclusive nessas viagens pelo mundo, né, a se juntarem em Cuba, né. E aí ele comenta o seguinte: veja só, os professores de judô, aqueles que faziam parte da Kodokan, que iam para outros países, tinham muita dificuldade de receber um outro dan, né. E aí o Maeda fala o seguinte: naquela época todos nós ríamos da dificuldade na graduação daqueles que iam para o exterior, como se fosse a história de uma criança implorando para a mãe por um palito de bala, né? Querendo dizer que assim, eles ficavam, quase como se tivessem que implorar para receber uma graduação. Pouco tempo depois, o Sr. Tomita Setsudan escreveu ao Sr. Maeda e o notificou que ele havia sido promovido a quinto dan no dia da abertura do Kagami Biraki da Kodokan, em 8 de janeiro. Isso diz o Tida Zan, né, o colega dele. Poucos dias depois, um documento vindo de Shuttle ao Sr. Ito também o notificou de sua promoção ao quinto dan. Então Maeda e o Ito acabam recebendo a graduação juntos, né, de quinto dan, mais ou menos na mesma época, principalmente porque os dois estavam fora do Japão, né. O Tokugoro Ito demorou mais para sair do Japão, então quando o Maeda sai ele não recebe nenhuma graduação e o Tokugoro Ito acaba alcançando ele, né, na graduação na Kodokan. Bom, depois disso, o Maeda faz um tour pela América do Sul até que ele chega ao Brasil. Em 1913, ele está em El Salvador, ele dá aula lá para oficiais do exército, né? Isso era muito comum, né? Eles acabarem dando aula, a trupe dá aula para o exército, para a marinha, né? Essa era uma das formas que eles podiam ganhar dinheiro, além das lutas, né? E inclusive existe um livro do Maeda, em espanhol, né? Ensinando, né, um pouco das técnicas de defesa pessoal e ensinando o judô, né? Então é interessante porque eles tiveram que de fato se adaptar à vida no exterior, à vida no Ocidente, se eles quisessem ganhar dinheiro como professores ou como lutadores, né? Então mesmo a parte de defesa pessoal, apesar de que a gente pode identificar diversas técnicas que venham do judô ou mesmo do jiu-jitsu mais tradicional, mas tudo tinha que ser adaptado para um contexto, eu costumo dizer isso, né? Um contexto ocidental, ou seja, as técnicas tinham que ser executadas de defesa pessoal, né? Deviam ser executadas em circunstâncias em contextos, em situações que eram comuns na Europa. Uma defesa de um ataque com espada japonesa, por exemplo, talvez não fosse tão interessante de mostrar, porque os ocidentais não iriam se interessar, porque aquele contexto, aquela situação não era casual para as pessoas daquela região, nem daquela época mais. Então, inclusive, a Budokai, se a gente for ver, por muito tempo usou um Kime no Kata diferente do da Kodokan, e a justificativa era justamente essa, que o Kime no Kata da Kodokan ele era muito específico para o contexto japonês, e que na Europa eles ensinavam dentro desse contexto europeu.
E curiosamente, esse kata, esse kime no kata e as técnicas de Oshinjutsu da Budokai lembram muito as técnicas da defesa pessoal do jiu-jitsu brasileiro, né? Que era quase como as técnicas de defesa pessoal da Kodokan, falando aqui das técnicas de defesa pessoal clássicas, né? Quase como se fossem técnicas da Kodokan adaptadas a um outro contexto, né? E as soluções que esses japoneses, que esses professores de judô, de jiu-jitsu encontraram para demonstrar a defesa pessoal em situação, em contexto ocidental. Em 1914 ele chega ao Brasil, ele chega com a trupe dele primeiro pelo sul, né? Então ele chega em Porto Alegre, vai subindo, vai até São Paulo, ele vai no interior também, vai em Ribeirão Preto, por exemplo. Ele vai no Rio de Janeiro, onde ele dá aulas, né, inclusive para o Mário Aleixo, que tinha sido aluno do Sada Miyako. Aí ele sobe para Belo Horizonte, vai subindo Juiz de Fora, Bahia, Recife, São Luís, Manaus, Belém. E aí, então, em 1916 ele chega em Belém e, eventualmente, ele vai se separar da trupe dele, né? Por exemplo, o Satake vai para Manaus e o Maeda acaba se fixando em Belém do Pará. Quando eles chegam em Belém do Pará, eles começam a se organizar. Eles têm apoio de um empresário chamado Pascoal Segreto, né, para fazer a realização dessas lutas, né? Já em novembro de 1916, eles e os colegas deles são contratados lá pelo Gastão Grace, que era dono do The American Circus, que era um circo, né? E era o pai do Carlos Grace, que veio a ser aluno do Maeda, então, né? Ali em 1918 e 1919 não há registro de lutas assim nos jornais deles, né? Talvez aí por ocasião da gripe espanhola, né? E eles voltam ativa ali em 1920, mais ou menos. E aí em 21, ele, Koma, o Okura, inclusive o Satake, né? Eles vão viajar para fora do Brasil de novo. E aí, em 1922, é quando o Carlos Grace se muda para o Rio de Janeiro. Então, tem esse período aí que eles se conheceram e que podem ter agido de alguma maneira, né? O Maeda ele ficou muito conhecido no Pará. Assim, não eram poucas as aulas que ele dava, principalmente quando ele chegou, né? Em 1916, quando ele chega lá, por exemplo, ele vai dar aula no Paysandu, o clube de futebol, né, que tinha recém sido fundado. Então, o Maeda ele não dava aula em um lugar, ele deu aula em vários lugares, né? Inclusive, na época, a diretoria do Paysandu ela ficou animada com o sucesso, inclusive, né? Mas, quando ele volta para o Brasil depois dessa viagem dele, em 1921 e tal, ele para de lutar, né? E a gente vai ter notícia dele de novo, né? Relacionada ao jiu-jitsu de alguma forma, e isso é interessante falar, depois que o Takeo Yano chega ao Brasil, né? Quando o Takeo Yano chega ao Brasil em 1931, ele se estabelece primeiro em Manaus, depois ele vai para Belém, e ele vira amigo do Conde Koma. E aí, não sei se para ajudar o Yano ou se o Maeda continuava de alguma maneira ativo, mas eles dão aula junto ali, em uma academia, para a Marinha e tal. Tudo isso acontece antes do Takeo Yano acabar se mudando para o Rio de Janeiro, para fazer parte de um processo seletivo de instrutores de jiu-jitsu da Liga de Esportes da Marinha, onde inclusive ele competiria com o Carlos Grace por essa vaga, mas o Carlos Grace não pode ser contratado ali por alguma série de circunstâncias. O Maeda ele começa a fazer parte, na verdade, de um grupo que tentava auxiliar os japoneses a se estabelecerem em Belém do Pará, né, auxiliando o governo japonês, né, com relação à imigração, procurando territórios interessantes para que tipo de cultivo poderia ser feito, né, com o que eles poderiam trabalhar quando eles chegassem, compra de terras para o governo, para poder estabelecer os japoneses por lá, né. O Maeda acaba se afastando, talvez, não sei se completamente, mas acaba se afastando um pouco do judô, né? Ele chega a lançar ainda um livro falando sobre o judô, né? Na verdade, o Maeda nunca deixou de falar sobre o judô e nunca chegou a dizer que era de algum outro estilo de jiu-jitsu nem nada do tipo. Ele sempre disse que era membro da Kodokan. E posteriormente ele acaba sendo lá muito mais pra frente, né? Já existindo a Federação de Judô e Kendo em São Paulo, né, que foi fundada em 1933, oficialmente. O Maeda depois chega a ser convidado pela Jukendo para dirigir o Idan Shakai, né, a Associação de Faixa Preta de Judô da Jukendo, mas ele acaba não indo, né? E aí o Maeda vem a falecer em 1941. É isso por esse episódio, né? Também não quero que o episódio fique muito longo. A ideia é dar uma trajetória geral do Maeda. Claro que como ele vagou por vários países, como ele lutou contra muita gente, tem muita coisa interessante ainda que dá para falar sobre ele, mas para entrar nesses detalhes a gente vai deixar para alguns próximos episódios aí do Budocast.
Se você está interessado na história do Maeda e de repente não tem como adquirir um livro em japonês para tentar ler em japonês ou qualquer coisa nesse sentido, eu lembro que tem o livro Muito Antes do MMA, do Elton Silva, com o Eduardo, e lá existem muitas informações sobre o Maeda, sobre essas viagens dele, sobre a passagem dele pela Europa, inclusive a chegada dele no Brasil, e falando também sobre os seus principais alunos, né? Não se esqueça de se inscrever nos nossos canais, não se esqueça de visitar lá o YouTube do Budocast, eventualmente a gente quer fazer umas lives por lá. Então é isso, ficamos por aqui e até a próxima.